vim com um assunto bem sério, né? É um assunto que eu já venho adiando para fazer, mas que tomei a coragem e vou fazer agora. Vou fazer esse vídeo porque necessário, né? Não gosto de ficar me retratando com várias pessoas, né, que vêm me pedir sobre isso. Então esse vídeo já vai estar explicando para um monte de gente sobre esse assunto. E não vai ter só esse vídeo, vai ter também entrevista com outro canal, né? Quando sair essa entrevista, eu posso deixar o link na descrição futuramente ou compartilhar lá no meu Face para vocês estarem assistindo a minha entrevista. Então, vou começar explicando como foi essa trajetória aí, né? Na Igreja Tabernáculo da Fé. Eu nasci em família católica, na verdade, né? Minha mãe era católica por conta dos meus avós maternos, né? Que eles eram bem católicos, assim, bem religiosos mesmo, no catolicismo. Então, até os meus 5 anos de idade, eu fui católica, fui batizada na igreja católica e depois a minha mãe se tornou protestante, né, na igreja Tabernáculo da Fé, pois minha avó paterna, ela congrega, né, congregam até hoje nessa igreja. E por consequência disso, eu cresci dentro dessa igreja, né, cresci ouvindo as pregações, vivendo doutrinas, dogmas e tudo mais dentro dessa denominação. Mas com o passar dos anos, levantou-se algumas questões, no meu coração em respeito a muitas coisas, mas eu sempre deixava passar e tudo mais, porque também era pregado lá, ainda é pregado no caso, né, que a dúvida é do diabo e tudo mais, então que você não podia questionar nada, você tinha que apenas seguir e ponto, acabou, fechar o bico, escuta e segue. E é isso. Então, para quem chegou aqui e não sabe, eu vou explicar sobre essa igreja. A Igreja Tabernáculo da Fé foi fundada por William Marion Branham, que é o profeta que eles acreditam ser da última era, da 7ª era da igreja. Mas para todos que estudam a Bíblia e conhecem a palavra, sabemos que não existem eras da igreja, que são 7 igrejas físicas que Paulo pregava, e não eras. Então, eles acreditam que ele é um mensageiro, né, que veio para restaurar e tudo mais, preparar a noiva para o arrebatamento e tudo mais, né? Só que é por conta disso que influenciou a minha saída. Eu já vou explicar, né? Só estou explicando sobre essa igreja para que vocês que não conhecem, muita gente não conhece sobre essa igreja. Então, ela foi fundada lá nos Estados Unidos e também veio aqui para o Brasil. E não é uma igreja muito famosa, então nem todo mundo conhece, é uma igreja um pouco menor. Mas quem conhece sabe que eles acreditam em William Marion Branham, ele é o fundador desta igreja. De início, William Branham não se considerava profeta. Ele foi considerado profeta, mas porque o povo, os fiéis lá, começaram a chamá-lo de profeta. E aí, como foi que eu resolvi sair desta igreja? Na verdade, não foi de um dia para a noite, né? Porque eu passei mais de 20 anos dentro da igreja, acreditando que tudo aquilo era verdade. Alguns dos meus familiares acreditam que eu saí da igreja por conta de namoro, mas eu nem conhecia o meu esposo, nada nessa época. Nem conhecia a existência dele, nada disso. Não tinha nenhuma relação romântica, nada com ninguém, não sentia nada por ninguém. Eu apenas estava vivendo a minha vida, realizando os meus sonhos. E eu realizei os meus sonhos, que era terminar a faculdade, conseguir um emprego, fazer muitas outras coisas, eu consegui. Só que dentro desse período, eu também comecei a estudar a respeito da Igreja Tabernáculo da Fé e a respeito de William Branham, porque a gente não pode viver apenas conhecendo um lado da moeda, a gente precisa conhecer outro lado da moeda para ter argumentos plausíveis a respeito daquilo que a gente acredita. Foi então que eu encontrei uma página que falava, porque eu deixei a mensagem de William Branham e lá referenciava coisas de uma página dos Estados Unidos, que era de um irmão que ele criou essa página para provar que William Branham era um profeta verdadeiro. Só que conforme ele
ia estudando para provar, ele descobriu coisas bem complicadas, né? Então eu comecei a ler, mas também comecei a comparar com as pregações de William Branham. Porque o William Branham, ele deixou, né, gravado as pregações dele tanto em fitas quanto em livros, pequenas mensagens que eles chamam. Então, quando você ouvir alguém dizer que é da mensagem, que foi da mensagem ou coisa do tipo, é por causa do Tabernáculo da Fé, é relacionado ao William Branham e as mensagens dele, porque como ele era o profeta, né, da última era, ele deixou uma mensagem precursora. Então, por isso que o pessoal do Tabernáculo da Fé se intitula como povo da mensagem. E é por causa dessas mensagens que a gente vê muita coisa que não fecha com a Bíblia Sagrada, coisas que o próprio William Branham se contradiz. Numa mensagem ele fala uma coisa, na outra mensagem ele fala outra. E esse irmão ele também mostrou sobre várias profecias que William Branham fala, que na verdade eram profecias que já tinham se ido, já tinham se concluído há muito tempo, aí ele vinha e dizia que era uma profecia, que aquilo ia se cumprir. Ou de coisas que nunca aconteceram também, que nunca existiram. Também falam de uma foto sobrenatural dele, de Washington DC, e esse lugar não existe nos Estados Unidos, nunca existiu. Até vi um vídeo na internet de um irmão, possivelmente dentro da mensagem, que publicou dizendo que era Washington DC, que é um centro religioso, de artes religiosas, que acreditam que a foto de William Branham esteja exposta lá porque ele tem uma imagem com uma coluna de fogo, supostamente uma coluna de fogo na cabeça. Então, nesse vídeo que esse irmão tem postado, que intitulando Ser do Museu de Artes Religiosas, na verdade, é uma biblioteca pública onde está armazenado, engavetado, essa foto de William Marion Branham. Ela não está exposta, porque esse lugar não existe, esse museu, esse Washington DC não existe em lugar algum esse museu, tá? Eu vou deixar no link da descrição esse vídeo, tá? Eu, como estou estudando inglês, eu pude entender mais ou menos o que eles estavam falando. Se eu rever bastante vezes, deu para entender o que ele disse, né? Que realmente é uma biblioteca pública e não museu de artes religiosas. Então, assim, eles têm várias coisas, assim, que não fecham, sabe? Com a realidade. E sem contar de pregações, tá? Eu vou deixar o link na descrição do site desse irmão que criou para fazer, né, para dizer que o William Branham era verdadeiro, mas que acabou se descobrindo que não era bem assim como se esperava, que não era bem assim o negócio, vamos dizer. Então esse foi o motivo da minha saída. Só que eu mesmo sabendo disso, e não só eu que soube disso, tem pastores de dentro da própria igreja que sabem da verdade. E inclusive um pastor que eu cresci ouvindo ele pregar. E ele concorda que isso é verdade. Só que muitos cristãos da mensagem, muitos que estão lá dentro, às vezes preferem ficar lá, mesmo sabendo da verdade, por outras questões, por questões de amizade, por questões familiares, por outras questões, ou porque já cresceu ali, então seria muito difícil ele ir para uma outra igreja ou ir para o... Entendeu? Sair dali por conta das raízes dele, então é muito difícil, não é uma coisa que você pode acordar num dia e dizer eu não vou mais participar de lá, entendeu? Não é assim. Tem irmãos que passaram 40 anos lá dentro e ainda continuaram congregando, mas depois eles conseguiram sair de lá. E assim, não foi também para mim, da noite pro dia, que eu acordei e disse eu não vou mais congregar. Ainda continuei indo na igreja por algum tempo, por conta que eu morava com meus pais, né? E meus pais são dessa igreja, então seria muito difícil sair entrando em confronto com eles. Mas teve um dia que eu já não aguentava mais, então eu falei que eu não ia mais na igreja. Eu decidi que não iria mais, porque não dava para ficar ouvindo contradições, ouvindo coisas que não estavam de acordo com a escritura sagrada também. Claro que foi muito dolorido falar esse não,
foi muito difícil ouvir também que eu não acreditava em Deus e um monte de coisa. Mas eu quero deixar bem claro que eu não deixei de acreditar em Deus, eu não deixei de seguir a Deus, eu não deixei de ler a Bíblia, eu não deixei de orar, de jejuar, porque até mesmo quando eu estava nesse período, eu até jejuei para entender aonde eu estava, o que Deus queria me mostrar para mim a respeito disso. Então, assim, eu não deixei, eu não virei ateísta, não, nem nada. Eu continuo, só que eu não continuo dentro dessa denominação, eu não continuo dentro desta igreja por razões da palavra de Deus, entendeu? Não é por questões de outra pessoa na minha vida, ou porque eu simplesmente deu a louca, ou o diabo falou no meu ouvido, como tem gente que acredita, que eu tô com um espírito maligno e eu saí da igreja por isso. Na verdade, não. Tudo que a gente vê, tudo que a gente acredita, a gente precisa ver o outro lado da moeda. Precisamos sair da ilha para ver a ilha. Porque se a gente acredita nessa ilha, a gente precisa provar que essa é uma ilha boa. Então a gente precisa sair dela para ver ela de longe, para ver como que é a visão do outro lado. Então, assim, não adianta a gente ficar só vendo, até mesmo na Bíblia diz que a gente precisa provar os verdadeiros profetas, falsos, enfim, a gente precisa provar que isso é verdadeiro ou não. O que eu fiz foi somente seguir a Bíblia, provar se isso era real ou não. E nós temos provas até demais a respeito desse assunto. Então, assim, se você acredita nele, se você é dessa igreja e você acredita fielmente, você precisa também conhecer esse outro lado para fazer algum argumento, porque não adianta você dizer que a pessoa tá com o diabo no couro, que a pessoa tá com um espírito maligno, que a dúvida é do diabo, que isso não justifica nada. O que vai justificar é você vir com um argumento correto, plausível a respeito disso. Porque se até pastores de dentro da mensagem, pastores muito, já há muito tempo, assim, sabe? Eu cresci ouvindo. Sabem que isso é verdade. Sabem dessa história, sabem de tudo isso. Então não sou eu aqui vindo do nada falar, não. Esse irmão que criou a página, ele criou com o intuito de provar que ele era verdadeiro. Mas aí com os estudos aconteceu de que ele viu que não era bem assim. Então a gente não pode chegar com argumentos que não são relevantes. Então por isso que eu fui buscar e fui atrás e fui compreender, porque eu precisava provar se aquilo era real ou não, se aquilo era verdadeiro ou não, e se provou que não. Então esse foi o real motivo da minha saída. Não é porque o diabo falou no meu ouvido, porque a dúvida é do diabo, coisa do tipo. Deus não me fez com o Tico e o Teco apenas pra quê? Né? Deus fez o Tico e o Teco pra gente pensar, e é por isso que muitos homens na Bíblia, muitas histórias são bem racionais. Paulo, um homem tão racional ali com a igreja dele, no local que ele estava, né, com os gregos e tudo mais, tendo que enfrentar um local cheio de igrejas pagãs, com deusa do amor lá e tudo mais, tendo que moldar a igreja dele para que parecesse uma igreja cristã e não uma igreja parecendo a igreja da deusa do amor lá, né? Então, se vocês conhecem a história, né, leem livros de histórias, vocês devem saber como era lá na Grécia e tudo mais. Então, Paulo teve que ajustar sua igreja ali para não ser comparado, né, para que eles pudessem honrar a Deus e tudo mais. Então, porque a gente também não pode ser racional, a gente também não pode buscar. Então, é esse o motivo da minha saída. Não foi qualquer outra coisa, foi realmente assim, buscando, compreendendo, e ainda demorei para parar de ir na igreja, desta igreja. Porque não é uma coisa que você passa mais de 20 anos lá dentro, aí vou dizer, hoje eu não vou mais. É uma decisão muito difícil de ser tomada, porque assim, você acaba sendo tão envolvido, você acaba se sentindo bastante oprimido às vezes e com medo de fazer qualquer coisa diferente.
Porque você passou tanto tempo sendo moldado daquela forma que se você for sair da caixinha é muito difícil. Então não é uma coisa do dia pra noite. Então assim, esse é o real motivo. E eu espero que vocês entendam. Vocês podem ter o argumento de vocês e tudo mais. Mas eu não vou voltar pra lá por conta que é muita coisa errada mesmo, sabe? Muita coisa pregada errada mesmo. Não dá pra seguir coisas assim. Infelizmente, não dá. Então o vídeo de hoje é esse. Peço desculpas, não estou aqui para ofender igreja, nada. Essa é a razão, o motivo do que eu estou falando. Então, não estou aqui para ofender. Talvez esse motivo possa ofender, mas é a realidade, é a verdade, tá? Então, se você acredita ou não, busque saber, busque conhecer o outro lado da moeda. Isso é muito importante, tá? Espero que esse vídeo ajude as pessoas a entenderem o meu motivo. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau.